Pesadelos em foco. Meu trabalho exige que eu entre em lugares onde a maioria das pessoas sequer passaria pela calçada. Sou uma espécie de avaliadora de risco para imóveis retomados por bancos ou seguradoras. Pense em propriedades abandonadas, cenários de tragédias, lugares que o mercado convencional evita, até que alguém dê uma olhada a fundo e diga: sim, isso pode ser vendido, ou não, melhor implodir. Já vi de tudo: casas reviradas por vandalismo, acumuladores com lixo até o teto, o cenário silencioso e empoeirado onde alguém findou sua jornada sozinho. Nada me abalava. Até esta casa. Fica numa rua bonita, arborizada, daquelas que você imagina famílias felizes em comerciais de margarina. Mas ela destoa. O jardim é um matagal indiferente, a tinta descasca como pele doente e as persianas estão permanentemente fechadas, dando um ar de olhos mortos. O banco a reteve por anos, presa em burocracias complexas, depois que os antigos proprietários... Bem, digamos que a família que ali residia findou seus dias, sob circunstâncias que as manchetes locais preferiram não detalhar. O imóvel ficou esquecido, um fantasma legal, até que alguém no jurídico resolveu limpar a papelada. Minha tarefa: fazer uma avaliação preliminar. Entrar, verificar a estrutura geral, tirar fotos e tentar sentir se o lugar era apenas velho e negligenciado, ou se havia algo a mais que pudesse vir à tona. Um vazamento sério, infestação de cupins, ou pior, algo que afastasse compradores por motivos menos racionais. A chave veio numa embalagem plástica opaca, lacrada. O cheiro de mofo e poeira velha escapou assim que a porta cedeu. Não um mofo comum de falta de ventilação. Era um odor pesado, adocicado com um fundo metálico sutil que eu não conseguia identificar de imediato. O ar era parado, denso, carregado de uma quietude que parecia absorver o som. Meus passos no piso de madeira rangente soavam altíssimos, quase como gritos na imensa mudez da casa. Comecei meu trabalho metodicamente. Térreo primeiro. Sala de estar, sala de jantar, cozinha. Móveis velhos e cobertos por lençóis empoeirados, silhuetas fantasmagóricas na penumbra. Tudo parecia intacto, apenas congelado no tempo. Parei na cozinha, tirei fotos. O cheiro era mais forte aqui, perto da despensa. Parecia vir das paredes. Aproximei o nariz. Nada, só reboco e tinta velha. Deixei pra lá. Próximo cômodo. O que parecia ser um pequeno escritório ou biblioteca nos fundos. Foi ali que as coisas começaram a sair do script da avaliação de rotina. O ambiente era ainda mais escuro, as persianas duplas selando a luz do sol. Liguei a lanterna do celular. Móveis robustos, estantes vazias. No centro, uma escrivaninha, e sobre ela, nada além de uma fina camada de pó interrompida por marcas. Marcas de dedos. Pequenas, como se alguém houvesse arrastado as pontas dos dedos repetidamente sobre a superfície. E não eram marcas de poeira antiga. Pareciam recentes. Tirei uma foto franzindo a testa. Ratos? Crianças que invadiram? A casa estava bem selada, ou assim parecia. Enquanto eu fotografava, um barulho sutil quebrou o silêncio. Arrastar. Bem leve. Veio de dentro da parede atrás da escrivaninha. Parei, respiração suspensa. Esperei. Nada. Estrutura velha, murmurei para mim mesma. O calor faz a madeira trabalhar. Tentei me convencer. Continuei as fotos. Fui para o andar de cima. Escada, íngreme cada degrau um protesto rangente. Corredor longo e escuro. Vários quartos. No primeiro, o que parecia ser o quarto principal. Cama grande, guarda-roupa imponente. Abri as portas do guarda-roupa. Cheiro de naftalina e tecido velho. As roupas penduradas pareciam ter sido abandonadas às pressas. Casacos, vestidos, tudo ainda ali. Toquei num vestido de seda desbotada. Frio. Uma sensação estranha, como se o ar ali dentro fosse mais denso, mais vivo.
Fechei as portas rapidamente. Ao lado do guarda-roupa, notei algo estranho na parede. Um pequeno quadrado com uma textura ligeiramente diferente do reboco ao redor. Passei a mão. Era uma portinhola. Discreta, quase invisível. Tinha uma pequena tranca embutida, mas parecia enferrujada. Intrigada, peguei uma ferramenta na minha maleta. Um pé de cabra pequeno que uso para abrir caixas travadas. Forcei a tranca com cuidado. Um clique metálico e um cheiro mais forte, o mesmo odor adocicado e metálico, escapou da abertura. A portinhola se abriu para um espaço estreito e escuro. A luz da lanterna do celular penetrou na escuridão. Não era um armário de parede comum. Era um túnel? Uma passagem? As paredes eram de tijolos crus, o chão, vigas de madeira com um acúmulo de poeira e teias de aranha. Parecia ser um espaço dentro da parede mestre da casa. Que estranho. Por que alguém construiria isso? Para quê? Curiosidade profissional. Falou mais alto que qualquer instinto de autopreservação naquele momento. Eu precisava documentar isso. Me inclinei para tirar uma foto do interior, e então o barulho. Não mais um arrastar sutil. Era um arranhar frenético, dentro da parede. Nesta parede, bem ao lado da portinhola. Parecia desesperado, como se algo estivesse tentando sair. Recuei instintivamente, a mão no pé de cabra. A portinhola bateu de volta no lugar com um estrondo surdo. O arranhar parou. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de tensão. Meu coração batia descompassado no peito. Ratos grandes? Um animal preso? Mas o arranhar não soava totalmente animal. Havia um ritmo estranho, quase intencional. Respirei fundo. Preciso terminar o trabalho. Documentar a portinhola, talvez mencionar os barulhos estranhos no relatório. Decidi não tentar abrir de novo por enquanto. Subi para o sótão. Escada, de madeira gasta, cheiro de poeira e calor abafado. O sótão era grande, aberto, cheio de caixas e móveis velhos cobertos por lençóis. A luz entrava por uma janela pequena e suja no gable. Enquanto eu avaliava o espaço, notei algo diferente das caixas de mudança típicas. Uma pilha de sacos de lixo pretos, empilhados num canto escuro. Pareciam pesados. Curiosidade de novo. Me aproximei. O cheiro adocicado e metálico estava mais forte aqui, vindo dos sacos. Peguei um cabo de vassoura velho que encontrei e toquei um dos sacos. Era rígido, duro. Não parecia lixo comum. Hesitei. Isso estava fora do escopo da avaliação, mas o cheiro e a rigidez? O que poderia ser? Usei a ponta do cabo para forçar a abertura de um dos sacos. A lanterna do celular iluminou o interior. Vi. Tecido. Velho. Desbotado. Parecia roupa. Mas não era só isso. Havia coisas enroladas no tecido. Coisas duras, com contornos irregulares. E aquele cheiro era avassalador agora. Tive que me afastar nauseada. Fechei o saco, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Não abri os outros. Não precisava. A rigidez, o cheiro, a forma. Minha mente profissional tentava racionalizar. Entulho de obra, material de demolição. Mas uma parte mais primitiva gritava. Aquilo não era entulho. Aquilo era o que restava de algo. Algo que findou sua existência ali. Desci do sótão apressadamente, o coração ainda acelerado. O arranhar nas paredes parecia ter diminuído ou parado, mas agora eu ouvia outros sons. Pequenos cliques, arrastar de tecido, sussurros abafados. Eram minha imaginação, eu sabia. O estresse, a casa estava me afetando. Cheguei de volta ao térreo, resoluta a terminar e ir embora. Precisava ir ao porão. A porta para o porão ficava sob a escada principal. Estava destrancada. Abri. Uma escuridão úmida e fria me recebeu. O cheiro de mofo era dominante aqui, misturado com terra molhada. Desci os degraus de concreto íngremes. O porão era surpreendentemente grande, com teto baixo e pouca ventilação. Havia caixas velhas, teias de aranha grossas, uma sensação geral de abandono, profundo. A luz da lanterna do celular mal afastava as sombras pesadas,
Comecei a tirar fotos. No fundo do porão, vi algo que me fez parar. Um grande tapete enrolado e encostado na parede. E na parede acima dele uma mancha escura que parecia ter escorrido. E o cheiro adocicado e metálico era fortíssimo ali. Vinha da parede e do tapete. Enquanto eu olhava para a mancha, o barulho recomeçou. Não arranhar desta vez. Algo mais pesado. Um arrastar. Como se algo grande e pesado estivesse sendo movido dentro da parede. Bem atrás da mancha. E o som se movia. De um lado para o outro. Lentamente. Deliberadamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de estar sendo observada voltou intensa. Olhei ao redor no porão escuro. As sombras pareciam se mover nos cantos. A luz da lanterna do celular parecia insuficiente, fraca demais. O arrastar parou. Silêncio de novo. Mas um silêncio diferente. Um silêncio expectante. Então, ouvi. Faint, quase inaudível a princípio. Um murmúrio. Vinha da parede. Não palavras distintas, apenas um som baixo constante, como muitas vozes falando ao mesmo tempo, mas abafadas, distantes. Eram os sons que eu pensei ter ouvido lá em cima. Eram reais e vinham de dentro da parede. Recuei um passo. Outro. Meus pés pareciam pesados. A sensação de opressão aumentou. O ar no porão ficou ainda mais denso, sufocante. O cheiro adocicado e metálico preencheu meus pulmões. Tive que cobrir a boca e o nariz com a mão. O murmúrio aumentou de volume, ainda indistinto, mas mais alto. E a sensação de estar sendo observada tornou-se quase física. Senti arrepios na pele, como se algo estivesse rastejando sobre mim. Olhei para a parede com a mancha escura. As sombras pareciam se aprofundar ao redor dela. Comecei a subir as escadas do porão apressadamente agora. 1 degrau, 2, 3. Atrás de mim, na escuridão do porão, o murmúrio se transformou em algo pior. Gemidos, lamentos e misturado a eles o que parecia ser um riso baixo e gutural. Cheguei ao topo da escada ofegante. Fechei a porta do porão com força, sentindo que não adiantava nada. Estava trancando o lado de fora, não o lado de dentro. Corri para a porta da frente. A chave. Onde estava a chave? A tinha na mão quando entrei. Olhei para minhas mãos trêmulas. Vazia. Pânico começou a subir pela minha garganta. Procurei nos bolsos do colete. Nada. Na maleta? Revirei a maleta freneticamente. Ferramentas, câmera, celular. Sem a chave. Ouvi um clique suave vindo da porta da frente. Olhei para ela. A maçaneta girou lentamente. Não para abrir, para trancar. A tranca da porta principal que eu tinha deixado destrancada estava se movendo sozinha. O ar na casa pareceu vibrar. O silêncio quebrou com uma cacofonia de sons. Arranhões vindos de todas as paredes. Murmúrios e lamentos por trás do reboco. Risadas baixas ecoando pelo corredor. E aquele cheiro, mais forte do que nunca, enjoativo, penetrante. Olhei para as paredes ao meu redor. Não eram apenas tijolos e reboco. Pareciam respirar, inchar sutilmente. A sensação de estar confinada, de estar presa, desceu sobre mim como uma mortalha pesada. Não era só a porta trancada. Era a casa inteira. Ouvi um arranhar mais alto vindo da parede mais próxima. E então, uma voz. Não um murmúrio. Clara. Fria. Bem-vinda. Não era uma voz humana. Era seca, áspera, como pó e pedra sendo esfregados, e parecia vir de dentro da parede. Meu celular. Preciso ligar para alguém. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. A tela acendeu. Sem sinal. Completa e absoluta ausência de sinal. Como se a casa absorvesse as ondas de rádio. O arranhar nas paredes intensificou. Tornou-se um rugido baixo e constante. As vozes abafadas se transformaram em gritos distantes. E o cheiro... Oh, Deus!
O cheiro. Agora eu sabia o que era. Não era apenas decomposição. Era fome. Senti uma tontura. As paredes pareciam se aproximar, visualmente. O espaço diminuía. O ar se tornava rarefeito. Não era o ar. Era a pressão. A casa estava me apertando. Preciso sair. Agora. Olhei ao redor desesperada. As janelas estavam seladas pelas persianas e pareciam fundidas aos caixilhos. A porta dos fundos, longe demais, e quem garante que não estava trancada também? O porão, aquele lugar de onde veio o cheiro mais forte? Nunca mais. O barulho nas paredes aumentou. Parecia que centenas de coisas grandes e pequenas estavam se movendo dentro da estrutura da casa, rastejando, arranhando, arrastando-se, e vindo na minha direção. Corri, sem rumo, apenas correndo pelo térreo escuro, a cada passo ouvindo o eco dos meus sapatos e os sons infernais das paredes. Tentei a porta da cozinha, trancada. A porta dos fundos, trancada. As persianas, impossíveis de mover. Encostei-me numa parede, ofegante, escorregando até o chão. O pânico me dominava. As lágrimas embaçavam minha visão, mas eu ainda podia ouvir. Os sons nas paredes estavam mais perto. E então notei. As marcas. Aquelas marcas de dedos na escrivaninha no escritório. Eram as mesmas que eu sentia agora. Pequenas arranhões na minha pele, subindo pelos braços, como se algo estivesse rastejando sob a minha roupa. Olhei para a parede onde eu estava encostada. O reboco parecia macio, mole, como se estivesse vivo. E eu podia sentir uma vibração vindo de dentro dela. Uma vibração que parecia sincronizada com as batidas frenéticas do meu próprio coração. Sons de mastigação, baixos, úmidos, vinham da parede. E as vozes, não mais lamentos, sussurros, agora pareciam falar comigo, convidando, prometendo alívio. Junte-se a nós, sussurrou uma voz áspera. Há espaço aqui, disse outra, úmida. Você pertence, chiou uma terceira, seca como pó. Levantei a cabeça, devagar. Olhei para a parede. As manchas escuras não estavam apenas no porão. Havia manchas fracas, quase invisíveis, se formando no reboco bem na minha frente. E nelas eu podia ver texturas, coisas que pareciam fibras ou cabelos. Cheiro era insuportável. A pressão esmagadora. O barulho dos movimentos dentro das paredes, os sussurros e gemidos. Tudo se misturava num crescendo de horror absoluto. Eu não consigo sair. A casa me selou. Ela me quer. Me quer dentro dela. Estendi uma mão trêmula e toquei a parede macia. Afundou ligeiramente sob a pressão dos meus dedos. A vibração aumentou. As vozes ficaram mais altas, mais urgentes. Sinto algo me puxando, não de fora, de dentro, da própria parede. Como raízes finas, invisíveis, se prendendo à minha pele, puxando minha carne, minha essência. O cabo de vassoura, no sótão. Os sacos, o tapete no porão. Os crânios na parede que o outro cara viu. Eu não vi crânios, mas vi evidências. Evidências do que acontece com quem fica preso aqui. O que se torna parte da casa. A luz da lanterna do meu celular está piscando. A bateria está acabando e a escuridão dentro das paredes está começando a rastejar para fora. Ouço o barulho mais alto agora. Não arranhar. É como um deslizamento úmido. Um movimento lento e pesado logo abaixo da superfície do reboco. E sinto o calor. O calor de algo vivo. Bem na minha frente, eu sinto frio. Mas a parede está quente. As vozes estão gritando, agora. Não de medo, de alegria. Está vindo de dentro. As paredes estão respirando.